Recado aos ratos da seita Maranata. Zeca Urubu é o Gedeuti, o satanista que serve ao diabo. Líder Maranata Gedeuti faz pacto com Satanás em 1967. Obra Maranata, seita demoníaca. Saiam antes que sejam tarde demais. Corra da seita satânica Maranata antes que destrua sua família. Maranata, seita destruidora de família. Banditismo religioso Maranata. Seita Maranata, corrupção e banditismo, destruição de famílias, Operação Valquíria. Diga não à seita Maranata. Obra Maranata de escândalos. Autoridades da Maranata, da seita Maranata, pretendem destruir mais famílias. Maranata e o golpe dos bitcoins, a grande baleia, as imobiliárias. Obra de Manaíns, Jonas Marques ou Jim Jones, cuidado com a seita Maranata. A obra de escândalos Maranata. Esoterismo da obra Maranata. Maranata, o Gaeco, em breve vem. Maranata e a pirâmide Rinodê. Maranata é uma obra de horrores e destruição de família. A Igreja Cristã Maranata virou empresa de mineração. A Igreja Maranata virou seita demoníaca. Sai antes que seja tarde demais. Notícias sobre a seita Maranata, obras de processos. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vou trazer para vocês a íntegra da sustentação oral que o doutor Israel Marcos Santana produziu em defesa da Igreja Cristã Maranata no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no mês de fevereiro de 2022, em um processo que a Maranata moveu contra o pastor Júnior Magalhães. Vou apenas mostrar para vocês o processo, é este aqui, o número do processo é este, agravo de instrumento, é o nome do recurso, o agravante é o José Wilson Barbosa de Magalhães Júnior e o agravado, ou a agravada é a Igreja Cristã Maranata. Apenas para que vocês entendam o que foi que o juiz de primeira instância havia concedido liminarmente, em medida de urgência, e que o Júnior Magalhães se sentiu afetado para recorrer ao tribunal. O juiz de primeira instância, olha só, isso aqui está constando no relatório, e então aqui no relatório consta o seguinte: significa dizer que a decisão agravada, esta decisão do juiz de primeira instância, liminar, deferiu tutela provisória de urgência, está aqui, para determinar que o requerido, Júnior Magalhães, retire todas as postagens transcritas acima e constante da ata notarial em anexo de sua rede social, sob pena de multa diária. Então, até aqui tudo bem. O juiz ele entendeu rapidamente, naquela olhada rápida que ele deu no processo, ele entendeu que o Júnior, já antes dele julgar o processo, já seria o caso de o Júnior retirar aquelas publicações das redes sociais dele. Mas ele foi um pouquinho mais além. Atendendo ao pedido da Igreja Maranata, ele disse assim, bem como seja a parte requerida, Júnior Magalhães, compelida a se abster de fazer qualquer republicação, ou seja, aquilo que ele tirou ele não pode publicar novamente, ou publicação que faça qualquer menção ou referência à Igreja Cristã Maranata ou seus membros, pastores ou dirigentes em postagens e publicações futuras. Então aqui, a meu ver, é que o juiz ele foi um pouquinho além do razoável, quando ele diz que Júnior Magalhães, então, ele não pode fazer mais nenhuma publicação falando da Igreja Cristã Maranata, nem seus membros, nem seus dirigentes, isso futuramente, ou seja, ficou muito genérica a decisão e desta forma como está, assim, parece mais uma mordaça, né? Então, olha, você está proibido de falar do nome dessa instituição santíssima, sagrada, imaculada, ou uma coisa assim, que a meu ver não faz realmente sentido. E contra isso, então, o Júnior Magalhães se insurgiu, levou o processo para o tribunal e o processo foi julgado, né? Saiu um acordo, uma decisão que é dos desembargadores, de uma turma de desembargadores, em relação a esta decisão do juiz de primeira instância. No tribunal,
Depois da sustentação oral do doutor Israel, que eu vou passar para vocês, os desembargadores entenderam que realmente esta decisão do juiz ela deveria ser suspensa, que foi o que aconteceu. Então, até este momento, Júnior Magalhães não está proibido de fazer novas publicações em relação à Igreja Cristã Maranata e também não está obrigado a retirar nenhuma dessas publicações que ele já fez e que foram relacionadas neste processo que a Igreja Maranata entrou contra ele. Tudo bem? Mas eu vou deixar claro aqui que o processo ainda não foi julgado. O juiz de primeira instância, ele ainda vai julgar o processo. Ele vai julgar o processo e, examinando todos os elementos, todas as provas de todas as partes, ouvindo a parte contrária, que seria o Júnior Magalhães, ele vai proferir a sua sentença, a sua decisão, contra a qual ainda caberá recurso ao tribunal. Então, o processo ainda está na sua fase inicial. Mas só para deixar claro, o Júnior não está proibido de fazer publicações e nem é obrigado a retirar aquilo que ele já publicou e que consta neste processo, ok? Mas vamos ouvir aí o que diz a sustentação oral do doutor Israel Santana. Tá joia? Boa tarde a todos. Feito pregão. 15º da pauta eletrônica. Agravo de instrumento. Agravante, José Wilson Barbosa de Magalhães Júnior. E agravado, Igreja Cristã Maranata. Preferência pedida pelo doutor Israel Marcos de Souza Santana. Pelo agravado, está presente? Presente. Doutor Israel, dispensa a leitura do relatório. Dispensa, sim. A palavra, Vossa Excelência, pelo prazo regimental. Pela agravada, se por acaso vier um voto no mesmo sentido que a gente deseja, da agravada, também dispensa aqui a sustentação oral. Por outro lado, a gente pode iniciar já a sustentação. Até cumprimento aqui o presidente e demais desembargadores neste momento, até ratifico absolutamente todos os predicados com vossas excelências, endosso aí os atributos desempenhados nessa primeira turma. E a presteza na qual até os servidores têm nos recebido todas as vezes tem sido notáveis, né? O zelo, o trato, a cultura. Então, recebo aí meus cumprimentos e minhas homenagens. A iniciar a questão do que aconteceu, vou tratar um pouco mais breve para demonstrar os atos aqui. José Wilson Barbosa de Magalhães Júnior, ele agravou mais uma vez de uma decisão que ocorre em fevereiro de 2021, exatamente dia 22 de fevereiro de 2021, foi dada uma liminar na qual compeliu a ele a se abster de mencionar qualquer publicação, qualquer ato contra a Igreja Cristã Maranata, ora agravada. Então, todos os momentos ele trazia em seu bojo, seu cotejo, diversas mensagens ofensivas, mensagens que trazia ali um conteúdo depreciatório, quanto à igreja, quanto aos seus líderes, quanto aos membros, quanto aos pastores, e por conta disso, ele foi ali compelido a parar de fazer todas essas publicações, tanto na sua rede social ali no YouTube que ele tinha, quanto em outras plataformas, e também para ele apagar as postagens. Foi esse o intuito da liminar. Inclusive, ele agravou dessa liminar, a desembargadora Janete Vargas, inclusive, deu um voto no sentido de que deveria prosperar a decisão de primeiro piso, que foi dada ali pela segunda vara civil de Vila Velha, e para que ele, de fato, não viesse mais a publicar ou fazer qualquer comentário sobre a Igreja da Maranata. No entanto, leiam-se que depois dessa liminar, já em vigência, em 12 de março de 2021, Júnior Magalhães abre outro canal no YouTube, chamado Júnior Magalhães Sola Scriptura. E mais, em 23 de março de 2021, ele abre outro canal ainda chamado Júnior Magalhães Sola Gratia. Além disso, em 19 de junho de 2021, ele abre outro canal chamado Pastor Júnior Magalhães Sólio Deu Glória. Ou seja, diversos outros canais para continuar proferindo qualquer tipo de
ofensa à Igreja Cristã Maranata, aos seus líderes, pastores e membros. Então, não para por aí. Excelência, é necessário a gente colocar em xeque a questão. Existe, de um lado, de um contraponto, a manifestação que ele pode realizar, e quanto a isso, existe a lei, existe a Constituição Federal, a livre manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, está consagrado na nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 4º. Claro, ali sendo vedado o anonimato, então ela tira ali que não, alguém vai se valer das sombras, da ocultação, ninguém vai se valer de nada para tentar cometer qualquer crime. Não é essa questão. Mas o que ele entra? De um lado temos a livre manifestação e de outro lado nós temos a lei criminal, que ela vai dar o freio a essas manifestações que ultrapassam essa liberdade dele. E quando ele ultrapassou, quando ele ultrajou isso, quando ele avançou a liberdade que ele tinha de expressão, encampando as suas ofensas, encampando as suas falas na lei criminal. Então, a lei criminal, ela traz no seu bojo e traz ali o que seriam os crimes. Então, a gente tem calúnia, injúria, difamação, e elas encampam dentro da parte do decoro, elas encampam dentro da parte da reputação, da integridade psicológica. Tem outros crimes também que vai trazer sobre o preconceito religioso, étnico, social, racial e tantos outros. Até alguns deles não são necessários trazer nesse prólogo, mas a intenção é, de fato, houve uma ruptura da liberdade de expressão dele encampando na lei criminal. E a lei criminal, ela dá essa questão. Se houve difamação, se houve um ato ilícito, ele deve imediatamente ser reparado. E dentro dessa sistemática, leiam, excelências, que depois de ter criado esses três outros conteúdos, né, 3 outros acessos no YouTube, outros logins no YouTube, outras contas, ele veio trazendo outras difamações. Eu vou ler alguns links, alguns vídeos que ele criou dentro disso, né? Vou ler alguns aqui. Depois de ser compelido a não fazer mais nada. Maranata, obra de horrores e destruição de famílias. Outro, recado aos ratos da seita Maranata. Outro, corra da seita satânica Maranata antes que destrua sua família. Jonas Marques ou Jim Jones, parte 3. Outro, Maranata, seita destruidora de família. Outro, líder Maranata Gedeuti faz pacto com Satanás em 1967. Outro, banditismo religioso Maranata. Outro, obra Maranata, seita demoníaca. Saiam antes que sejam tarde demais. Outro, seita Maranata, corrupção e banditismo, destruição de famílias, Operação Valquíria. Outro, notícia sobre a seita Maranata. Diga não à seita Maranata. Outro, obra Maranata de escândalos. Outro, autoridades da Maranata, da seita Maranata, pretendem destruir mais famílias. Outro, Maranata e o golpe dos bitcoins, a grande baleia, as imobiliárias. Outro, obra Maranata de valores. Outro, obra de Manaíns, Jonas Marques ou Jim Jones, cuidado com a seita Maranata. Outro, shorts, a obra de escândalos Maranata. Esoterismo da obra Maranata. Outro, Gedeuti, mensagem de consolo, Maranata, o Gaeco, em breve vem. Maranata e a pirâmide Rinodê. Outro, Maranata é uma obra de horrores e destruição de família. Outro, Zeca Urubu é o Gedeuti, o satanista que serve ao diabo. Outro, notícia sobre a seita Maranata, o VPC e o cartão imobiliário da Maranata. Outro, a Igreja Cristã Maranata virou empresa de mineração. Outro, a Igreja Maranata virou seita demoníaca, sai antes que seja tarde demais. Outro link que ele postou isso em agosto. Outro, notícia sobre a seita Maranata, obras de processos. Tantos outros links que ele criou. Isso foi alguns exemplos. Então, não resta claro que, de maneira audaciosa, de maneira ousada, ele descumpriu a liminar ele imposta, não só uma vez, mas repetidas vezes, e por conta disso, a agravada aqui quer que seja cumprida a liminar, que seja mantida a sentença de piso e, posteriormente, foi ali mantida essa sentença no seu recurso. Então, de maneira bem clara, bem sucinta, aqui a agravada requer que Vossas Excelências não conheçam do agravo do instrumento que foi
interposto pelo agravante, não dê o seu provimento, que seja assim mantida a decisão liminar guerreada, porque é notório que as falas ultrapassam o limite da liberdade de expressão a ele concedido constitucionalmente. Dessa forma, agradeço o uso aqui da palavra e devolvo ao presidente para as demais considerações. Mediante relatora, prefere voto. Presidente, eu vou solicitar o retorno dos autos ao gabinete. Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência, acompanhadas as respectivas notas taquigráficas. Viram só? Esta foi a defesa do doutor Israel Marcos Santana, que eu não vou comentar agora. Este processo ainda vai ser julgado ali na primeira instância, mas por enquanto era só mesmo para dar para vocês a notícia e para que vocês ouvissem realmente o que a Maranata tem a dizer em relação às publicações do Júnior Magalhães. Eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, não estou dizendo quem está certo, quem está errado, apenas achei que realmente a decisão de primeira instância, sem ouvir a parte contrária, e também da forma como foi a sentença, ela ficou um pouco genérica e, a meu ver, ela extrapolou um pouquinho o limite aí da proibição que poderia ser imposta ao Júnior Magalhães. Mas não examinei o processo, não olhei, não sei quais são os argumentos, vamos aguardar a sentença do juiz e depois, se for o caso, a gente comenta. Ok? Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.